aqui presentes e os demais que estão conosco pelos meios de comunicação. Mais uma vez a minha acolhida a todas e todos vocês. Estando hoje celebrando o penúltimo dia desta novena, nós somos convidados, a partir da Palavra de Deus, a perceber que Deus tem algo a dizer aos nossos corações. De modo que, se você está aqui presente ou nos acompanhando em casa, mas com o seu coração fechado, possivelmente você não vai entender o que Deus tem para você nessa noite de hoje. Pretendo ser um pouco sucinto e breve, mas ao mesmo tempo claro naquilo que o Senhor nos pede nesta noite de hoje, a partir das leituras que nós acabamos de ouvir. Para os que estão em casa conosco e querem também ver as suas Bíblias, uma vez que estamos nesse mês, no mês da Sagrada Escritura, a primeira leitura que nós ouvimos é da primeira carta de São Paulo aos Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 12. E aqui, meus irmãos e minhas irmãs, São Paulo reforça para nós que nós devemos, na nossa vida de cada dia, buscar a unidade, aceitando as diferenças que existem entre nós. Buscar a unidade e aceitar as diferenças. E para isso, ele usa da comparação do corpo, definindo a igreja como o corpo, colocando o Senhor Jesus como cabeça deste corpo, e nós, portanto, como os membros. Eu diria a todos vocês que aqui estão e os que estão em casa, nós também deveríamos pensar que, onde quer que nós estejamos, nós também somos membros de um outro corpo. Por exemplo, a nossa família é como um corpo. E se quisermos ser felizes dentro de uma família, nós temos que colocar Jesus como cabeça. E temos que saber que somos diferentes entre nós. Mas apesar das nossas diferenças, temos que buscar uma unidade. Temos que falar a mesma língua. Ou, usando a expressão de São Paulo, temos que nos deixar conduzir pelo mesmo Espírito. Oxalá se as famílias não ficassem vivendo de picuinhas e divisões entre si e dentro de si mesmas, mas que buscassem a unidade a partir das diferenças, respeitando a diversidade que ela também possui. Além da família, minha gente, nós poderíamos pensar que o nosso ambiente de trabalho é também como um corpo. Vocês percebem que nos nossos trabalhos cada pessoa faz uma coisa, cada funcionário tem uma ocupação, mas todos devem ter os mesmos objetivos. E temos então que, dentro do nosso ambiente de trabalho, lutar pelas mesmas causas. Portanto, novamente, falar a mesma língua. E para que isso aconteça, nós temos que ser flexíveis com as diferenças. Algumas vezes somos ouvidos, mas outras vezes nós temos que ouvir. Nunca nós seremos os donos da verdade em todas as circunstâncias. Percebam que o corpo é assim. Tem vezes a importância maior é da mão. Outra vez, em outro momento, a importância maior é do pé. Em outra ocasião, quando se fala para ouvir alguma coisa, a importância maior é do ouvido. E não é por causa disso que a mão fica se sentindo inferiorizada, o pé também não quer mais permanecer naquele corpo. Para cada coisa existe uma importância, e assim também deveria ser conosco. Então, São Paulo nos diz que, assim como o corpo tem muitos membros, a igreja também tem muitos membros. Eu pediria que vocês pensassem nisso, para buscarem em tudo o que vocês vivem aqui nesta paróquia
mas também nas suas casas, nos seus ambientes de trabalho, esta unidade. Porque não tem como nós tentarmos nos deixar conduzir pelo mesmo Espírito, termos a mesma cabeça e ficarmos divididos entre nós, seja na igreja, seja na família, seja no serviço. Isso tudo a partir desta busca de que nós temos que buscar a unidade na diversidade, a exemplo de Deus próprio, que é Pai, Filho e Espírito Santo, mas é um só também. Portanto, Deus, a sua pessoa, ou melhor, nas suas pessoas, revela a nós a comunhão a partir do respeito às diferenças, uma vez que Deus é Pai, Filho e Espírito Santo, mas Ele é um e único Deus. Tendo em vista isso, nós podemos olhar para o Evangelho que nós acabamos de ouvir. O Evangelho de hoje, para os que estão em casa, é extraído do evangelista São Lucas, do capítulo 7, dos versículos do 11 ao 17. E aqui nós vemos um Jesus que se compadece, que sente a dor daqueles que sofrem. E a partir disso, ele age como se não tivesse sido acompanhado por uma grande multidão, mas ele olha a necessidade de uma pessoa que naquela ocasião mais precisa, que era uma mãe viúva, possivelmente pobre, que estava perdendo o seu filho único. E Jesus, sentindo compaixão para com ela, se aproxima dela e diz para ela: não chore. Isso quer dizer o que, meu irmão e minha irmã? Jesus é aquele Deus que vem ao nosso encontro diante das nossas necessidades, e Ele, diferente de muitas pessoas, diferente de quase todo mundo, Ele quer que nós superemos o nosso choro. Eu garanto a todos vocês que nós temos muitos motivos para chorar. Temos muitas coisas que, se nós ficássemos presos nelas, nós também choraríamos. Mas Jesus é aquele que vem até mim e vai até você e diz: não chore. E como que Ele diz isso? Revelando àqueles que Ele ama, com os quais Ele se compadece, o poder que somente Ele tem. E se nós, assim como aquela mulher, se nós colocarmos os motivos dos nossos choros para Jesus, Ele tem o poder de transformar a nossa alegria passageira, a nossa tristeza momentânea, quem sabe permanente em alguns casos, em alegrias eternas. Eu queria então que vocês pensassem nisso um pouquinho. Quando você está triste, o que você faz? Você busca a alegria a partir de que atitude? E uma coisa interessante aqui, minha gente, é que aquela mulher que estava com o seu filho já morto, ela estava sendo acompanhada por muitas pessoas. Quantas vezes eu e vocês também somos assim? Nós até estamos sendo acompanhados por muitas pessoas, mas elas não podem fazer nada por nós. Não importa se a sua família está com você, se você tem amigos, se você tem pessoas por perto, em algumas ocasiões difíceis, a relação é somente entre nós e Deus, de modo que parece que todos estão contra nós. Mas Deus é aquele então que, por amor, apesar de nós não merecermos, Ele se aproxima de nós para dar-nos aquilo que nós mais precisamos. A exemplo da vida para o filho daquela mulher que já tinha perdido tudo que ela possuía, que é justamente o filho único. Então, a partir disso, eu vou encerrando esta minha partilha, dizendo a todos vocês
Se o mundo quer fazer você chorar, cuidado. Não viva de acordo com o mundo, não viva de acordo com as pessoas que vivem a partir do mundo, mas se volte para a sua fé e tente encontrar-se com aquele Deus revelado por Jesus, que tem o poder de vencer aquilo que quer nos vencer. Ou seja, Jesus tem o poder de fazer aquilo que a nós é impossível, como por exemplo, dar a vida àqueles que já morreram. Jesus não está fisicamente conosco mais, mas para que Ele continue agindo da mesma forma que Ele agiu, porque nós sabemos que Ele é o mesmo ontem, hoje e sempre, Ele deu-nos o Seu Espírito Santo. E se isso não bastasse, Ele deixou a sua igreja, e enquanto nós estivermos reunidos no nome dEle como igreja, que é o Seu corpo, Ele também se faz presente no meio de nós. É uma das suas promessas: onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. E se Jesus está no meio de nós, então, não tem por que nós ficarmos tristes, não tem por que nós ficarmos chorando, quem sabe nos humilhando para as pessoas, porque nós sabemos que temos um Deus que veio ao nosso encontro pela sua encarnação, que veio ao nosso encontro pela nossa invocação, e Ele tem o poder de transformar todas as coisas, pois para Ele nada é impossível. Que assim então, meus irmãos e minhas irmãs, vocês possam continuar esta novena, que vocês possam continuar a vida que vocês vivem nos seus dia a dia, lembrando de buscar sempre a unidade com as demais pessoas, deixando-se conduzir pela graça de Deus, respeitando as diferenças, respeitando aqueles que pensam diferentes, formando assim a verdadeira igreja de Jesus, e que todos vocês o invoquem diante das suas necessidades, porque Ele é aquele que veio para nos resgatar e para nos dar a verdadeira vida. Por mais que a nossa história seja marcada pela morte, Ele veio para nos dar a vida. É isso que vimos também no Evangelho de hoje. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.